Afinal, os testemunhos de Jeová têm ou não direito a se recusar a receber transfusão de sangue? E mais, caso ela não queira receber a transfusão de sangue, é um direito fundamental desse grupo exigir que o Estado providencie um tratamento alternativo? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo hoje. Pessoal, por volta de 1950, o grupo Testemunhos de Jeová já tinha quase 150 processos distribuídos nas cortes americanas. A gente está falando de uma média de 30 precedentes que já haviam sido estabelecidos nesse período. No Brasil, a gente está falando de um grupo de cerca de 1.800.000 pessoas. Então, pessoal, a gente não está falando de um grupo qualquer, a gente está falando de um grupo com uma expressão relevante. E o caso que eu quero comentar com vocês hoje é um caso histórico, porque a gente está falando de um caso de repercussão geral. Na verdade, são dois recursos extraordinários que foram julgados muito recentemente pelo STF, agora em setembro. O que se discute aí nesse caso, né? Se discute justamente se as testemunhas de Jeová podem, de fato, se negar a receber transfusão de sangue, mas mais do que isso, porque esse tema já é um tema que vinha sendo discutido. Caso elas se neguem a receber essa transfusão, ela pode exigir, é um direito fundamental dela exigir um tratamento alternativo. Essa questão que foi julgada recentemente pelo STF. E nós tivemos ali uma defesa brilhante da doutora Maria Cláudia Buchianelli, com argumentos extraordinários sobre esse tema. Apenas para que você se situe, para que você entenda quando a gente fala de discussão de transfusão de sangue para testemunhas de Jeová, você precisa entender que você tem três cenários distintos aí. O primeiro cenário é um cenário onde você tem uma pessoa adulta, maior, capaz, ele está consciente, lúcido, e ele opta por não querer receber a transfusão de sangue. Esse é um caso. O segundo caso é uma pessoa que talvez ela não esteja em condições já de expressar sua vontade, pode ser que ela esteja em coma e você já não possa saber a vontade dela, mas ela tem uma espécie de uma carteirinha, onde essa carteirinha deixa expresso dizendo de que caso algo ocorra nesse sentido, ela já antecipadamente já diz que não quer receber a transfusão de sangue. Então esse é um segundo caso. As testemunhas de Jeová, elas têm essas carteirinhas semelhantes quando você tem uma carteirinha ali também dizendo que você quer ser doador de órgão, por exemplo, né? Só que no caso das testemunhas de Jeová é o contrário, é uma manifestação de vontade negativa. Eu não quero transfusão de sangue. Tá? Esse é um segundo caso. E um terceiro caso que a gente pode chamar de um hard case, um caso muito difícil, né? No mundo todo, esse é um caso muito complexo, que é caso envolvendo menores. Será que uma criança ela pode ou não se negar a receber a transfusão de sangue? Os pais podem tomar essa decisão? E se ela estiver inconsciente, o médico pode tomar essa decisão com base ali num prognóstico médico? Olha, é necessário fazer, então nós vamos fazer. São casos diferentes. O que foi julgado pelo STF? Foi basicamente o primeiro caso. Tá? É o caso de uma pessoa adulta, capaz, onde ela voluntariamente, de forma consciente, diz que não quer o tratamento, mas não só isso, ela quer um tratamento alternativo. Perfeito? Então, como que se deu isso, né? Quem foi aí o relator desse processo? De um desses processos foi o ministro Luiz Roberto Barroso, e do segundo processo, salvo engano, foi o ministro Gilmar Mendes. E a doutora Maria Cláudia Buchianelli argumentou de forma brilhante nesse caso. Eu quero começar a compartilhar com você aqui os argumentos que ela coloca, não em favor das testemunhas de Jeová, é isso que você precisa entender, né? Independente da sua concordância ou não com a visão doutrinária desse grupo, como você classifica, se é um grupo ortodoxo, se é um grupo heterodoxo, se é uma seita, como alguns dizem. Não se trata disso, pessoal. E talvez o que eu posso contribuir com esse vídeo é trazer para você uma visão clara que existe uma diferença entre você discordar de uma pessoa, discordar de uma ideia de um grupo, e você entender de que, independente da sua opinião sobre aquele grupo, ele tem direitos fundamentais, assim como você também. Então, eu quero começar a te explicar algumas coisas sobre esse processo. Primeira questão, pessoal, que eu quero destacar, um argumento usado pela doutora, de forma genial. Ela fez ali uma distinção, né? A gente chama de distinguish no direito, para provar de que existe ali um falso conflito, existe um conflito aparente, existe um falso conflito de direitos fundamentais. Ela prova ali diante do tribunal de que não se trata ali de uma discussão entre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa.
Não. Esse é um precedente que o STF já tem, mas ela quer deixar claro que não se trata ali de um suposto conflito entre, de um lado você tem o direito à vida e de outro você tem liberdade religiosa. A doutora, de forma muito brilhante, ela mostra que não se trata disso. Por quê, pessoal? Porque está envolvendo a mesma pessoa. Para que você consiga visualizar a força desse argumento, imagine, por exemplo, o caso da vacina na pandemia. É um direito do cidadão se negar a tomar a vacina? Sim. Só que esse direito, ele afeta a esfera de outras pessoas. Não se trata somente de você. Essa decisão que você está tomando individual, ela vai afetar o direito coletivo como um todo. Então você percebe que tem aí de fato um conflito de interesses. Mas no caso aqui das testemunhas de Jeová, sobre a questão da transfusão de sangue, não, porque é a mesma pessoa. O conflito está diante da mesma pessoa. De um lado, ela tem a opção de não querer a transfusão de sangue, e por outro lado você tem a liberdade religiosa, mas é a mesma pessoa que está diante desse conflito, entende? Ela não está atingindo, ela não está prejudicando nenhuma outra pessoa. Então, nesse caso, né, os constitucionalistas, aí, os doutrinadores, eles vêm dizendo que é razoável você entender que a harmonização feita pelo próprio indivíduo, ela deve ser levada em conta. Então, ali no íntimo daquela pessoa, ela fez a própria ponderação dela. Ela sabe que, de um lado, existe um risco de vida e, de outro, ela tem a liberdade religiosa. A própria pessoa ponderou e chegou à conclusão de que a convicção religiosa dela, nesse caso, pesa mais do que o risco de vida, entende? Então é um argumento poderosíssimo esse argumento que a doutora traz para mostrar de que existe uma distinção, não se trata da discussão sobre a pessoa abrir mão da sua própria vida, entende? Não se trata ali do direito ao suicídio, não é que a pessoa, eu tenho direito a me suicidar, não se trata disso, porque não há intenção da pessoa de se suicidar, ela não quer, simplesmente ela não é um sádico que quer tirar a própria vida. Existem convicções, então ela está assumindo um risco, é diferente. Então a doutora também, ela dá um exemplo muito interessante também. Imagine o seguinte, qualquer pessoa, independente de crença religiosa, ela assume riscos. Então, muitas das vezes você está diante de uma situação em que você tem um procedimento cirúrgico de risco, em que você sabe que não é um procedimento cirúrgico seguro, 100%, mas você assume aquele risco ali, muitas das vezes, por convicções pessoais. Então, na verdade, o que as testemunhas de Jeová estão fazendo, elas não estão simplesmente lutando pelo direito delas a suicídio, elas não querem morrer, elas estão assumindo um risco. Elas estão ponderando a situação e entendendo que vale a pena correr esse risco por conta da convicção religiosa dela. E acontece ali também nesse julgamento algo muito interessante, que tem uma certa treta ali que acontece com o ministro Dino, uma treta entre aspas, né? Porque o argumento é tão contundente que o ministro interrompe ali a exposição da doutora para dizer, olha, doutora, não, eu entendo que no geral, de fato, seu argumento faz sentido, mas eu estava colocando uma situação de um menor de 6 meses, por exemplo, ou uma pessoa que está inconsciente. Então, observe que ele traz uma nuance. Ele está dizendo, olha, no geral você tem razão, mas e uma pessoa de 6 meses? Uma criança de 6 meses? Uma pessoa que está inconsciente? As nuances são diferentes, entende? Ele se sente na obrigação, digamos assim, de fazer uma defesa ali que ele havia falado anteriormente. E aí a doutora brilhantemente fala, olha, ministro, existem 3 níveis aí de discussão sobre o caso. Existe a pessoa adulta, que ela tem plena consciência e capaz do que ela está fazendo. Então, a discussão é sobre o caso de uma pessoa adulta que sabe o que está fazendo, não é o caso de uma criança de 6 meses. Ela também explica que tem o caso de uma pessoa adulta também, que tem a carteirinha, que pode ser que ela esteja inconsciente, mas que, de fato, ela já tem previamente ali uma manifestação de que não quer receber a transfusão. Na visão da doutora, e eu concordo, se encaixaria também no caso do julgamento, mas o julgamento ele não envolve aí discussão sobre se fosse uma criança, por exemplo, porque se envolve outros direitos fundamentais, envolve direito fundamental, por exemplo, do direito que os pais têm de influenciar na educação dos filhos, e é um hard case de fato, é um hard case, é um caso difícil, mas não era o caso que estava sendo julgado ali, entende? Então a doutora faz questão de deixar claro de que não era o caso ali. E aí é interessante porque, diante dessa situação, o ministro ele retoma a palavra e ele fala o seguinte, não, mas a questão não é tão simples assim. E ele faz uma pergunta para a doutora, você pode vender o seu rim? Você pode vender o seu globo ocular? Então ele faz um argumento ali para poder dizer o seguinte, olha, o caso não é tão simples. Mesmo uma pessoa adulta, ela não pode vender o rim, ela não pode vender o globo ocular. Então tem nuances aí
mesmo sendo o caso de uma pessoa adulta. E aí a doutora retruca uma frase espetacular, genial. Ela diz o seguinte: olha, o ministro, de fato, né, dispor do próprio corpo para fins comerciais não é um direito fundamental. Agora, se negar a receber transfusão de sangue por convicção religiosa é um direito fundamental. Então, existe um abismo no que ele colocou para o caso que estava sendo julgado. Você, de forma comercial, você vender, dispor do seu corpo, isso não é um direito fundamental. Agora, se negar a fazer algo por convicções religiosas é um direito fundamental. Então tem um abismo muito grande. A doutora ela também faz uma ponderação que precisa ser trazida aqui, que é a seguinte: é lamentável a posição ali, por exemplo, da AGU. Uma vez que a AGU ela foi notificada de que havia uma recusa de receber o tratamento, e uma vez que ficou claro que o motivo era religioso, ela simplesmente se omitiu, pessoal. Teve cerca de 17 intimações e ela se omitiu o tempo inteiro. Isso é algo que merece atenção, sabe por quê? Fala-se muito o tempo todo sobre direitos individuais, de outros grupos da sociedade, mas quando o fundamento ele é religioso, há uma omissão gritante. A AGU simplesmente não fez nada, se omitiu escancaradamente. E se a gente parar para analisar, pessoal, a fundamentação que está por detrás dessa questão ela é uma fundamentação que se aplica em diversos outros casos que não envolvem religião. Por exemplo, uma pessoa que tem uma carteirinha e ela diz previamente que ela quer dispor dos órgãos dela, ela não pode fazer isso? Então, por que, por exemplo, uma pessoa por convicção religiosa ela não pode já previamente dizer que não quer receber? Então, você observe que quando o caso ele vai para um outro lado, que não é o lado do âmbito da convicção religiosa, esse caso ele recebe atenção e ele é previamente... existe um consenso claro de que a pessoa tem um direito fundamental. Só que quando envolve o elemento religioso, parece que não é tão claro assim. Então, resumindo, hoje... no final, o que o tribunal acabou decidindo? Que, de fato, há esse direito fundamental, no caso de pessoas capazes, conscientes do que está fazendo, ela tem esse direito fundamental de poder se negar, de fazer essa escusa de receber o tratamento, mas não somente isso. Ela pode sim pleitear ali do poder público um tratamento alternativo se esse tratamento existir. Essa pessoa, salvo engano, ela era do estado do Amazonas. A gente sabe que o Amazonas ele tem as suas dificuldades estruturais, né? Então ela reivindicou um tratamento alternativo, e não só um tratamento alternativo, mas um tratamento em outro estado. Não me recordo agora se era em São Paulo, mas precisava também ser feito aí, locomover essa pessoa para poder ser atendida em outro lugar. E aí também isso virou um tema de debate. Olha, mas aí também isso envolve custos muito altos, porque tem que tirar essa pessoa do estado X para levar para outro estado. E aí o argumento também que foi colocado ali, que é muito pertinente, é de que em diversas outras situações, por questões estruturais ali do estado, nunca foi questionado isso. Por diversos outros motivos, essas transferências são feitas naturalmente, mas somente nesse caso isso se tornou um óbvio, entende? Mas no final o tribunal entendeu que essa locomoção é válida, ela é pertinente, ela está dentro do âmbito dos direitos fundamentais, então a pessoa pode sim se excusar a poder não receber a transfusão de sangue. Essa locomoção também é legítima, então eu considero um grande avanço aí, é uma decisão muito importante, uma decisão que aconteceu, entre aspas, ontem, né? Eu retomo o que eu falei no início, mas as Testemunhas de Jeová é um grupo sectário, é um grupo doutrinário controverso. Isso não importa, pessoal, porque hoje não é o seu caso, não é de fato algo que se enquadra exatamente na sua confissão de fé, mas amanhã pode ser também a sua confissão de fé. Então isso é sim uma vitória. Então esse é o caso aí de alta relevância. Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Compartilhe, faça o seu comentário aqui no vídeo, o que você achou dessa decisão, se você entendeu que ela de fato foi uma decisão acertada, se você concorda, se você discorda. Eu peço para você deixar aí o seu like, isso é muito importante para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e poder mostrar para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus.